Você viu esse vídeo aqui que viralizou? Eu penso que precisa fazer essa aproximação do cardápio, sim, né, assim, pensando, né, na preservação de todas as crianças daquela turma, assim. A curto prazo, eu penso que a gente precisa ter esse, né, esse consenso entre a escola e a família, né, de você fazer o máximo, e quando você tiver dificuldade naquele cardápio da semana, eu acho que precisamos achar, é isso que eu consigo nessa semana. Se é possível ela não almoçar na escola, eu não sei como que vocês Não nunca tem como. pensaram nisso. Não, Eu tenho vida particular também, né? Eu não fico só 24 horas por dia para minha filha. Eu sou a mãe que eu tô ali para o que ela precisar, tô lutando por tudo, todas as batalhas dela, tô ali para tudo. Minha filha não falta nada para nenhuma das duas. Só que eu também tenho minha vida particular. Eu não tenho como simplesmente. Não é exceção, sabe? Não é exceção. Não tenho como confirmar para você, porque eu não sei quando que vai ocorrer uma exceção, se vai ocorrer e aonde eu vou estar. Então, gente, vou contextualizar aqui para vocês. Tairine é a mulher que aparece no vídeo. Ela é mãe de uma criança celíaca, que é uma doença autoimune, onde a criança não pode ingerir ou ter contato com nada que tenha glúten, tá? Esse contato não é só no alimento e derivados, tá? É algo muito mais grave. É quando fica no ambiente, no ar, às vezes resíduo em talher, panela, tá bom? E se ela tem esse tipo de contato com o glúten, no caso da doença autoimune, pode levar ela a ter uma série de reações que pode ser grave, pode levar até a morte, dependendo da pessoa, que é o caso da minha filha também. A minha filha ainda não... Eu tenho uma filha também com alergia alimentar, mas o caso dela ainda não foi fechado como uma celíaca, mas ela também reage aos traços, tá? Se ela tem contato com ingestão do glúten, ela entra em estado de anafilaxia, né? Eu tenho que correr com ela pro hospital. Mas ainda a médica preferiu não fechar o diagnóstico dela como celíaca, mas ela tem uma reação grave, que é provavelmente o caso dessa mãe, tá? Então, o nome da filha dela é Tayla, é uma menininha linda, um doce de menina, que tem essa doença autoimune e precisa ir para creche, precisa estudar como qualquer outra criança e tem todo um cuidado para se fazer. O vídeo viralizou, gente, porque essa mãe foi chamada na escola porque ela levou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que na verdade não é chocolate, ela fez ali uma misturinha, que é uma misturinha que geralmente eu faço também, que é cacau com água e açúcar, que você fica ali, né, e faz aquela calda de chocolate e põe em cima do bolo. Então a filha, ela fez esse bolo para a filha dela levar para a creche. Quando a filha dela estava comendo, um coleguinha ficou com vontade e pediu para ela um pedaço e ela não deu. Então esse coleguinha chegou em casa que a internet está chamando ele de Enzo, não sei se o nome dele é Enzo mesmo, tá? Contou isso para a mãe dele. A mãe ficou brava com a situação, ligou na escola e fez uma reclamação, falando que o filho dela ficou com vontade, que ela tentou fazer o bolo em casa, mas que o filho não gostou porque falou que não estava igual. E ela falou que ela é assalariada, que é complicado para ela, porque o filho dela fica passando vontade na escola, e porque todas as crianças tinham que comer a mesma coisa, blá, 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 blá. A escola chamou a Tairine para uma conversa, né, para falar sobre essa denúncia que a mãe fez na ouvidoria da escola. E eles tentaram ali, gente, nessa conversa, entrar em acordo com a mãe em relação a isso. E olha, essa conversa foi péssima, né? Eu vou deixar um trecho aqui para vocês verem o que foi que a escola orientou para a Tairine. Por que que Tairine gravou essa conversa, gente? Porque a escola, junto com a Secretaria de Educação, já processou a Tairine uma outra vez por ela não seguir o cardápio da escola. Então, dessa vez, ela foi lá e gravou
a situação e expôs na internet. Eu entendo ela, porque ela não está se sentindo acolhida e abraçada. Ela está sendo taxada como a vilã da história. E ela tem uma filha que tem um risco sério de saúde que pode levar a menina até a morte. É uma menina que precisa desse convívio social, que é a escola, né, gente? Ela precisa levar a filha dela para a escola, só que ela não tem a segurança, porque a escola não abraça de fato essa situação da Tairine, e a escola vai processar ela por mais uma vez por conta desse bolo. Então esse, gente, é o contexto da história. Então ela divulgou isso na internet, isso bombou, viralizou, né? E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu ponto de vista tendo uma filha que também tem alergias alimentares, e também o meu ponto de vista trabalhando em prefeitura, porque hoje eu trabalho na prefeitura da minha cidade como técnica em nutrição, né? Então o meu trabalho basicamente é ir até as escolas, até as creches, para saber se a gente tem uma instituição, uma legislação, né, que rege a alimentação escolar, que é o PNAE, o FNDE. Então, meu papel basicamente é verificar se a cozinha está seguindo as normas definidas pelo PNAE, né? Norma de segurança, de manipulação, né? Ver se tem alguma criança com dificuldade de se alimentar, né? E ajustando tudo isso para a gente estar dentro daquilo que o PNAE pede. Eu vou falar para vocês. Eu entendo muito o que a Tairine passa, tá? Então eu tenho uma noção um pouco maior por trabalhar em prefeitura. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto que a gente deve levar em consideração. Por que que hoje eu trabalho em prefeitura, gente? Porque quando eu coloquei a minha filha na creche, ela tinha 5 meses e meio, e ela frequentemente aparecia em casa com reações a traços, e teve umas 2 vezes de bebezinha. Uma vez eu tive que buscar ela na creche, que ela estava toda empipocada, e teve uma outra vez que eu peguei ela da creche, ela era parcial, ela não ficava o dia inteiro, e eu tive que colocar ela na creche porque na época eu estava terminando a minha faculdade, precisava ir para o estágio. Eu tranquei a minha faculdade no período da pandemia, porque eu engravidei, e grávida não podia trabalhar naquela época da pandemia. Então eu tranquei e tive ela, só faltava o estágio para me fazer, faculdade de enfermagem. Então eu precisava deixar ela na creche. Então ela vivia voltando com reações. E isso me deixava muito insegura, porque você tem um filho que tem uma doença, você sabe a gravidade dessa doença, você não sabe se a pessoa do outro lado que está cuidando tem a mesma noção que você tem em relação à gravidade da doença. Então eu ficava muito angustiada. Abri um concurso na minha cidade. Eu tenho uma formação em técnica e nutrição de muitos anos atrás, e foi a deixa. Eu pedi muito para Deus e Ele me atendeu, e eu prestei, passei e fui chamada. Então, primeiro ponto, eu entrei na prefeitura porque eu me sentia insegura em relação à alimentação da minha filha. No caso da Tairine, gente, o que acontece? Foi algo semelhante. Você que é mãe de alérgico que está me assistindo, ou se você não é, existe um contexto que eu preciso contar para você, caso você não você entender a cabeça da Tairine. Normalmente, uma mãe que tem uma filha ou um filho com alguma restrição alimentar, essa criança provavelmente já teve algum acidente na creche ou na escola que estuda, tá? E foi o que aconteceu com a Tairine. A escola, gente, ela é obrigada a se adequar à restrição alimentar do aluno, tá bom? Mas o que eu vejo é que às vezes muitas prefeituras negligenciam isso. Eu mesma, eu também estou encaminhando um processo contra a prefeitura onde eu trabalho. Por quê? Porque as substituições que a prefeitura oferece para minha filha não é compatível com o cardápio da escola, né? Hoje eu preciso levar boa parte da comida que ela come, porque se eu não levar, almoço e janta nem tanto, mas café da manhã e o lanche da manhã, se eu não levar, ela só come biscoito de arroz, que é a única coisa que a prefeitura oferece. Então, se eu não levar
os biscoitinhos dela, porque a prefeitura tem biscoito salgado, biscoito rosquinha, biscoito maisena, biscoito de polvilho. Todos esses biscoitos são livres de lactose e ovo normalmente, mas tem glúten, então ela não pode ingerir nenhum biscoito da creche. Então, se eu não levo, ela, a única coisa que ela ia comer ia ser biscoito de arroz. Então, eu me proponho a levar porque a prefeitura não oferece, mas a prefeitura poderia oferecer, tá? Que provavelmente é o caso de muitas mães. Eu vi o comentário de algumas pessoas nas redes sociais que falam que a mãe não precisa levar nada. Mas eu não sei como é o contexto das outras prefeituras, gente. Realmente tem prefeitura que dá essa substituição, mas não é compatível com o cardápio da escola. E existe no mercado, hoje em dia, todas as coisas que tem para uma criança que não é alérgica, existem opções sem glúten, sem leite, sem alergênicos no mercado. Mas muitas vezes a prefeitura não faz aquisição desses produtos. Então, sim, a comida de uma pessoa com alergia alimentar ou intolerância acaba sendo diferente do restante da turma, tá? Isso é de prefeitura para prefeitura. E outro problema também que foi o que aconteceu com a Tairine. A filha dela vivia tendo reações, né? E os exames também mostram que é a mesma coisa que acontece com a minha filha. Eu vou deixar em alguma parte aqui os exames dela aqui para vocês verem. E ele nunca abaixa, a gente toma todo cuidado em casa, né? E toda vez que vai fazer os exames estão alterados, estão altíssimos. Quer dizer, é um sinal que ela está tendo... está sendo exposta à contaminação cruzada, tá? E foi o que aconteceu com a Tairine. A filha dela não progredia para uma melhora, né? Os exames sempre dando alto, alto, alto. Então, ela suspeitou disso, que estava tendo contaminação cruzada na creche. Então, ela foi atrás de um vereador e pediu ajuda para poder, porque pela lei do celíaco, né, você pode carregar sua comida para onde você vai. Então, ela foi atrás disso e conseguiu através da lei, levar a comida da filha para a escola. Só que, pelo que eu entendi, a escola não recebeu muito bem isso, né? Porque tudo isso, gente, aconteceu porque a escola não se posicionou a favor da Tayla, tá? O fato da escola e a Secretaria de Educação e o setor de alimentação e o setor jurídico entrar com um processo contra a Tairine mostra que eles não abraçaram a causa da mãe. Não abraçaram lá atrás de oferecer na creche uma comida segura para a filha dela. Por isso que ela entrou com processo para poder levar a comida da Tayla. Então, há uma negligência muito grande por parte da instituição pública em cuidar direito dessa criança. Foi o que eu falei, eu postei um vídeo no meu Instagram e foi o que eu falei. Tudo isso aconteceu porque houve negligência do poder público em relação à menina. Se a mãe não tivesse que levar a comida dela para a creche, nada disso estava acontecendo, tá? Aí no vídeo a mãe relata que por que ela leva o bolo de cenoura com a cobertura de chocolate? Porque ela tem uma dificuldade em seguir o cardápio da escola e é uma dificuldade financeira. Porque, gente, é caro, tá? Custear a alimentação de uma criança alérgica, porque essa alimentação ela é feita em todos os ambientes que a criança está, tá bom? É na escola, é em casa, geralmente em casa toda a família precisa se ajustar, principalmente no caso de um celíaco, né, que tem uma reação muito grave. Dentro de casa também todo mundo acaba tendo que adotar essa dieta, para não ter o risco dela passar mal. Aqui em casa é a mesma coisa, aqui em casa eu tirei o glúten da minha alimentação, tirei o glúten da minha cozinha. Tem pouquíssimas coisas, né, o que tem glúten aqui em casa geralmente é biscoito recheado, que o meu marido gosta de comer, e é biscoitos, né, que ele toma de café da manhã ou de lanche, mas é a única coisa que tem glúten na minha casa, não tem mais nada que tem glúten. Então, é um custo para toda a família, pelo que eu entendi. São 4 pessoas na casa da Tairine que fazem uso
alimentação, fora quando a gente sai. Toda vez que você sai com uma criança alérgica, você tem que levar um alimento, porque esses alimentos são de difícil acesso, gente. A gente não acha alimento sem glúten, sem contaminação cruzada, com facilidade, que foi o que eu falei no vídeo que eu postei. Que a mãe do menininho questionou que ele passa à vontade. E eu falei no meu vídeo que eu postei lá, que criança que tem qualquer restrição alimentar, gente, ela passa muito mais vontade que uma criança que não tem restrição. Por quê? Por conta da acessibilidade a esse alimento. Às vezes, esse alimento para a criança que tem restrição não tem disponível para ela em qualquer lugar. E eu citei até alguns exemplos simples que a gente tem dificuldade de acessar esses alimentos. Que é shopping, gente, que toda vez que eu vou passear em shopping, eu tenho que ficar longe da praça de alimentação. Porque não tem aqui na minha cidade um lugar que vende comida para alérgico, né? Todas as opções que tem no shopping tem glúten. Então, quando eu vou no shopping com a minha filha, eu e meu marido geralmente a gente reveza. Um vai, come, e o outro fica lá com ela e depois a gente troca. O outro come e eu fico com ela. No início, agora ela melhorou um pouco a resistência dela, mas no início de bebezinha, quando ela entrava na praça de alimentação, ela começava a espirrar, ela começava a tossir, ela começava a reagir só de estar ali no ambiente, né? Então é complicado. Outra situação que eu coloquei também, gente, ó, acabei de chegar de viagem, vocês estão vendo aqui que eu tô com trânsito, tava na praia, tava lá em Maceió, inclusive eu fiz um vídeo, vou postar o vídeo, ou já postei, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, de como foi a minha experiência, que foi péssima. Eu me programei, mas não saiu nada daquilo que eu imaginei com a Laura, né, em relação à alimentação dela. E quando eu precisei comprar alguma coisa para ela, eu não achei. E quando eu achei, como ela tem múltiplas alergias, que eu até achei coisas sem glúten, mas eu não achei sem ovo. Foi complicado, gente, foi um caos. Então essas coisas simples como viajar se torna assim uma dor de cabeça, porque ela tá numa idade que ela tá com vontade. Ela via que você fica na praia, gente, toda hora passa alguém vendendo alguma coisa, e ela via, ela pedia, ela começava a chorar. E a gente que é mãe de uma criança que tem alergia alimentar, a gente tem que explicar para os nossos filhos que não pode, a gente tem que falar não para eles, né? E eu, no caso da minha filha, que tem 3 anos, eu ainda estou aprendendo a fazer isso, porque eu não sei ainda como explicar para ela, né? Então eu vejo ela chorando, eu vejo ela angustiada, eu fico mal também. Eu falo, caramba, e agora como que eu vou explicar? Porque eu não sei ainda como, porque até então não tinha que explicar, tá? Só para vocês entenderem. Eu dava qualquer outra coisa para ela e ela comia numa boa, mas agora ela não come numa boa, ela quer aquilo que eu estou comendo. Por isso que a gente tem que se adaptar também à alimentação do alérgico. Citei também que a gente às vezes não consegue passear, ir num churrasco com a família. Ou é na igreja também, para quem vai à igreja, que frequentemente tem confraternização, a gente às vezes não consegue ir, se é qualquer happy hour, né? Que é chamado de última hora, a gente não consegue ir. Festa de aniversário, eu tenho um vídeo aqui no canal falando, ou vou postar, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, falando como foi a festa de aniversário da Laura. Eu demorei para fazer festa de aniversário para ela por conta dessas alergias, e eu conto a dificuldade que eu tive para poder fazer essa festa de aniversário. Tanto para ela, tanto quanto eu recebo convites de festa de aniversário. Então, assim, o contexto é muito maior, né? Não é só ali na creche, o gasto é muito grande. E essa questão da vontade, para a criança que tem reação alérgica, intolerância alimentar, para ela essa questão da vontade é muito maior do que uma criança que não tem restrição alimentar, gente, por conta do acesso ao alimento. Eu também citei nesse vídeo que eu postei nas minhas redes sociais que a mãe, né, desse garotinho que ficou com vontade, né, eu não recrimino assim a criança, gente, porque criança é assim mesmo, tá? Criança vê, ela vai chorar, o problema ali são os adultos envolvidos nessa história. A mãe do garoto e
principalmente, nem tanto a mãe, mas principalmente a instituição pública, tá? Porque essa mãe só teve liberdade de ligar e fazer essa denúncia porque não existe uma conscientização por parte da escola para ela, né? Inclusive no Instagram da Tairine, eu vi que ela solicitou isso várias vezes para a escola, para em reunião explicar para os pais a condição da filha dela, né? Porque precisa ter, gente, uma conscientização da comunidade. Uma escola que tem uma criança celíaca, uma criança com uma alergia grave, a comunidade tem que se conscientizar por conta dos filhos. Você vai no Instagram da Tairine, gente, você fica chocado com os absurdos que ela fala das situações que a filha dela passa na escola, de preconceito, né, porque assim, criança que tem esse tipo de alergia, minha filha também não pode brincar de massinha, e de ter alunos tentando tacar a massinha na menina. Teve um aniversariante na escola, aí isso eles deixam levaram ovo e farinha de trigo, né, e ficaram tacando isso ovo e farinha de trigo na criança com ela ali. Então ela pediu várias vezes para a diretora da escola, em reuniões de pais, conversar com os pais. E a diretora sempre se negou, sempre se calou. Teve uma reunião que foi ela que levantou e pediu para falar e ela explicou. Então, assim, há uma negligência por parte da instituição, tá? Então, essa mãe, por exemplo, que era o que eu estava falando, ela poderia, gente, passar em qualquer padaria e comprar um bolo, já que ela fez o bolo e a criança não gostou do bolo que ela fez, ela fosse numa padaria e comprasse. Por quê? Porque ela tem um acesso muito fácil, né? Diferente de uma criança que tem alergia alimentar. Se é a Tayla que fica com vontade de comer bolo, a mãe da Tayla, Tairine, primeiro, se ela não tem essa farinha, que é um mix de farinha sem glúten, para poder fazer o bolo em casa, ela teria que procurar na cidade dela. E geralmente o acesso a esses produtos não é fácil, dependendo da cidade, tá? E quando ela acha, é um valor elevado. Eu pago entre 18 e 20 reais em 1 quilo de mix de farinha sem glúten, tá? Eu poderia montar esse mix? Poderia, mas não tenho todos os ingredientes separados aqui na cidade. Eu tenho que comprar pela internet. Que é o caso também, se a pessoa não acha esse mix de farinha na cidade dela, ela tem que comprar na internet. Então, às vezes tem que esperar de 3 a 5 dias para essa farinha chegar, fazer esse bolo, torcer para dar certo e dar para a criança, diferente de uma criança que não tem intolerância, que você acha farinha de trigo todo lugar, no preço super acessível, e faz um bolo ali rapidinho. Uma criança que não pode com glúten não é assim, tá? Então eu falei sobre isso também no vídeo, né? E foi bom essa situação, ao meu ver, vir a público, porque expôs uma realidade que quem é mãe de alérgico vive, tá? Agora, por parte da escola, eu achei assim, não conheço a escola, tá, gente? Mas eu achei assim, como que eu posso explicar? Por trabalhar em escola, gente, o que acontece? Bolo, por exemplo, é uma coisa que normalmente tem no cardápio da escola, tá? Então, provavelmente, a Tayla já passou muita vontade de comer bolo. Por quê? Porque nem sempre, gente, as cozinhas conseguem seguir o cardápio à risca, que é uma coisa que eles estavam exigindo da Tairine, dela seguir o cardápio, por vários motivos, tá? Geralmente, cozinha de prefeitura, cozinha de creche, não é uma cozinha muito bem estruturada, tá? Os merendeiros geralmente têm que se virar com a estrutura que tem. Então, é um trabalho muito braçal, não tem máquina de lavar louça, às vezes sistema de ventilação não tem um sistema muito bom, nem tem ventilação na cozinha, então geralmente são ambientes bem insalubres, é tudo na mão, tudo na raça, tá? Então, quando é alguma coisa ali no cardápio que leva muito trabalho, às vezes eles trocam, tá? Então, às vezes a cozinha tem essa dificuldade de se adequar ao cardápio. Existem muitos afastamentos também em cozinha de prefeitura, porque é um trabalho braçal, gente.
Às vezes a ergonomia do local não é bom, eles fazem umas coisas nas creches que ou a pia fica muito fundo ou fica muito dói as costas deles na hora de manipular, enfim. São várias questões. Eu tenho dificuldade de me adequar, eu mesmo trabalhando em escola, né? Às vezes eu mando coisa para Laura, dia de bolo, por exemplo. Às vezes eu mando, mas no dia que eu mandei eles não prepararam o bolo, então aquele bolo fica lá, às vezes acaba se perdendo, né? Porque eu tô entrando com um processo para que esse bolo seja manipulado na escola por conta disso, porque não tem cumprimento de cardápio, né? E às vezes a Laura fica de fora de várias coisas, quando tem eventos como Dia das Crianças, no meio do ano que tem um cardápio de festa junina, cardápio em dezembro, que é um cardápio de Natal, criança alérgica passa vontade porque não pode comer a mesma coisa que todo mundo. Então eu achei um pouco de incoerente eles ficarem questionando isso, sabe? Porque provavelmente a Tayla passa muita vontade na escola também e eles não se preocupam com essa substituição que precisa fazer para a menina, em acolher ela, sabe? Então é isso, gente. Se você é mãe de alérgica, deixa aqui nos comentários quais foram as situações que você já passou com sua filha na escola, o que é que você acha sobre esse assunto, né? Se a mãe, infelizmente, às vezes, se a gente não for para a justiça, a gente não tem os nossos direitos resguardados, né? Eu também tô tendo que ir para a justiça para poder ter a adequação no cardápio da minha filha. Muita coisa mudou quando eu entrei na rede para poder trabalhar, né? Por exemplo, como ela reage a traços, hoje em dia ela tem uma mesinha onde só ela fica ou criança alérgica senta tudo junto, né? Para poder ter alimentação. Hoje, trabalhando em escola, eu percebo que existe uma resistência por parte dos educadores. Tem uma resistência, às vezes, também dentro da cozinha, porque as pessoas não se atualizam, tá? As pessoas não têm noção do perigo. As pessoas, às vezes, trabalham 20, 30 anos na prefeitura e acham que nada mudou, que tudo continua igual. Então, existe uma resistência em relação à mudança, de entender que hoje em dia o contexto é diferente, que as crianças estão com uma realidade alimentar diferente, então existe uma barreira muito grande por parte de quem está ali, né, cuidando dessa criança. Aqui em Araraquara, graças a Deus, tem uma equipe de nutrição muito boa, as nutricionistas são, assim, maravilhosas, tem especialização nessa área de criança com alergia, com seletividade, porque criança seletiva também sofre em escola, diabetes, enfim. E a nossa principal barreira é ali, o educador, porque se o educador não entender a gravidade do problema, gente, ele mais atrapalha do que ajuda. Aí acontece esse tipo de situação que foi o que aconteceu com a Tairine. Por que aconteceu isso? Porque houve negligência por parte da escola. Primeiro, por não ofertar uma comida segura para ela dentro da creche. E segundo, por ficar questionando a mãe. A criança, ela tem direito à vaga da escola, tá? Toda criança tem direito a estudar. Se toda criança tem direito a estudar, ela tem que ser atendida na integralidade das suas necessidades, tá bom? E é o que a escola não tá fazendo, não tá atendendo a criança, tá expondo ela, deixando que outras mães critiquem, vai fazer o que? Vai tirar a criança da escola, a criança não vai estudar mais, porque a escola não sabe se adequar à realidade da criança e de tantos alunos, porque eu tenho certeza que a Tairine não é a única criança dessa cidade que tem um grau de alergia tão elevado como o dela, tem muitas, porque hoje trabalhando em escola, gente, o que mais tem é criança com alergia alimentar, né? O recorde, assim, toda a escola, pelo menos tem uma criança que tem alergia a leite. Vem leite, depois ovo, aqui em Araraquara é leite e ovo, depois banana, quase toda escola tem uma criança alérgica à banana, e depois corantes e depois o glúten, tá? Corantes, depois alguma fruta e por último a glúten, tá? A glúten não é tão comum, mas leite é bastante. Então a escola precisa se adequar, precisa estudar ou pelo menos receber ou pelo menos seguir a orientação da nutrição na risca, que é o que muitas vezes não acontece, fica questionando a postura da equipe de nutrição da cidade, né? E não segue aquilo que a equipe de nutrição orienta. Então, gente, o problema é muito maior, eu espero que tudo isso se resolva, eu espero que com tudo isso
a gente tenha mais voz, a gente tenha um apoio maior do governo. Ah, outra coisa que esqueci de citar. Por que que a mãe por que que a Tairine fala que leva o bolo? Porque ela não consegue levar pão sempre que tem disposto no cardápio, porque pão é caro. Na cidade dela, custa de 28 a 30 reais cada pacote de pão. E é assim, gente, o que acontece aqui também, eu levo um pacote de pão, às vezes a Laura não consome tudo e vai pro lixo. Então eu pagava, né, 15 reais num pacote, que ela comia 2 fatias, o restante ia pro lixo. Aí hoje eu achei um pacote que vem 2 pãezinhos por 10 reais, imita pão francês. Aí vai, ela come metade, são 4 vezes no cardápio, então ela come metade, 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 ok. Né? Mas não é só o pão, é o requeijão também que tem que levar. Enfim, o gasto é muito grande. Então ela falou que para ela, economicamente, é mais barato ela levar o bolo. Então por isso que ela manda o bolo quando ela não consegue levar o pão, tá? Mas tudo isso, voltando, tudo isso, quem tinha que custear era a prefeitura e não a Tairene. Por quê? Porque por lei a prefeitura ela é obrigada a se ajustar ao cardápio de crianças que precisam ser ajustadas, tá? E destina verba para isso. Às vezes a verba da alimentação escolar vai para tudo quanto é lugar, menos para criança. Então eles precisam começar a se concentrar nas necessidades de hoje, das crianças de hoje, para que não aconteça absurdos como esse. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, coloca aqui embaixo se você já passou por alguma situação desagradável na escola com seu filho ou com a sua filha que tem alguma restrição alimentar e a sua opinião sobre o caso também, tá bom? Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.